No meio desse monte de coisas ruins acontecendo, no meio do mundo acabando e pessoas morrendo, eu finalmente saí do hospício. Nada nunca chegou perto da raiva que eu tive quando me perguntei: Nickelodeon, o que você tava pensando? Ok, por onde começar? Eu realmente gosto de Jimmy Neutron, é um show divertido de verdade, com humor realmente não tão sofisticado, mas algo que representava Nickelodeon dos anos 2000 como nenhum outro. Talvez Ren Stimpy seja melhor, mas eu diria que Jimmy Neutron é o que envelheceu melhor. A ponto de memes serem feitos até hoje. Personagens como o pai do Jimmy, ou amigo do Jimmy, o Carl, que o pessoal ri e lembra até hoje, fazem esse desenho, por mais que tenha tido a infeliz ideia de ter usado animação 3D, fique assistível até hoje. Infeliz porque por mais que tenha feito bom o suficiente pra época, com certeza é a parte do show que mais sofreu com o tempo. O desenho tem episódios bons e marcantes, com poucas cenas que realmente te faziam ficar enojado ou piadas de baixo intelecto. Com até um filme que fez o que um filme deveria fazer, pegar personagens e fazer uma aventura maior que o desenho não pôde fazer. Era como se o show respeitasse você, e por isso rever ele hoje em dia, mesmo que eu só tenha visto ele 2 vezes quando criança, me deixa satisfeito. E as piadas são engraçadas mais pelo fato do jeito que elas são entregues do que a piada em si. Os dubladores parecem amar os personagens, e sempre fazem as piadas mais sem graças ficarem hilárias. Então eu tenho uma ideia perfeita, que tal a gente pegar literalmente tudo que fazia esse desenho ficar bom e fazer um spin-off baseado em um personagem que ninguém curte e que não tem nenhuma história pra contar, com uma animação 1000 vezes pior. Eu sei, é genial! E com esse pensamento revolucionário nasceu essa coisa que o mundo chama de Planeta Shin, o spin-off que literalmente ninguém pediu. O desenho foi lançado no final de 2010 e de algum jeito conseguiu ficar vivo até 2013, com apenas uma temporada de 26 episódios. O show tendo apenas uma temporada, eu ainda acho que foi demais, levando em conta que cada minuto que esse show existe, o mundo fica pior. Tipo, coronavírus existe, esse desenho também, coincidência. Ele veio de uma época sombria no mundo de desenhos animados, onde só saíam personagens irritantes, barulhentos e grande parte das vezes nojentos. Tipo Laranja Irritante e o Fanboy Chan Chan, que eu tenho certeza que vocês viram na época deles. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas pelo menos a Nickelodeon fazendo desenhos, não é? A história de Planeta Shin é bem estranha e forçada, como se eles tivessem que fazer assim porque o plot não faz o menor sentido. O Shin é amigo do Jimmy Neutron e porque o Jimmy sempre tá fazendo experimentos, o Shin rouba um foguete pra ir pra um planeta desconhecido. A proposta de fazer um desenho spin-off baseado em um personagem secundário é comum, com desenhos como The Cleveland Show, que também foi cancelado, o que prova que um personagem só não consegue carregar o show. Mas agora, Jimmy Neutron e Planeta Shin são shows totalmente diferentes, com personagens diferentes, e a única coisa que realmente faz os dois serem parecidos é o personagem. E outro personagem que literalmente é o Carl, porque ele existe simples porque eu sei que quando esse show estava sendo feito, alguém que pensa bem e sabe que quando algo vai dar errado, ele viu que essa série seria um incrível fracasso. Então colocaram um personagem que o pessoal não odeia pra tentar fazer isso não ficar tão insuportável. Mas nesse caso é tão difícil fazer esse personagem ser menos irritante que realmente não fez muita diferença. Mas tirando os personagens que a gente já conhece do desenho original, os novos personagens são muito genéricos. O desenho checa tudo que faz um desenho padrão, ou que outros desenhos já fizeram bem melhor. Romance de uma personagem feia que o protagonista não curte, vilão com um parceiro burro e incompetente, personagem rico que é burro que gosta do Shin por ser diferente, personagem secundário esperto, faz ser o tipo de coisa que você espera em um desenho como, sei lá, Rocket Monkeys. Não, de fato, é literalmente a mesma coisa, com um vilão que odeia o personagem principal só porque ele faz coisas que atrapalham os planos dele por acidente. Então, diferente de Jimmy Neutron, onde o personagem principal é gostável e vive em um mundo onde todo mundo é mais burro que ele, o Planeta Shin todo mundo é extremamente ingênuo e o Shin é a mesma coisa, só que ele grita toda vez que fala. That makes absolutely no sense. Or does it? No. Or does it? No. Or does it? E com isso o desenho não passa de um monte de barulho, piadas e coisas nojentas e personagens, bom, barulhentos e nojentos. Congratulations. I always knew you'd win me. E isso se deve por uma coisa que deveria ter sido perguntada na hora que esse show foi feito. Shin é um personagem muito básico. Pegar um personagem sem carisma e sem profundidade pra fazer um desenho todo ao redor dele é simplesmente estúpido e desesperado. O personagem todo se baseia em uma criança que grita e gosta de um super-herói. Tentar fazer o mundo e ações todas baseado nisso é tipo tentar fazer uma série do Fred em Bob Esponja. Sim, ele é um personagem, a gente tem informação suficiente pra entender o que ele é e as motivações, mas não é o suficiente pra fazer um show ao redor. Eu realmente não tenho a menor
menor ideia do porquê isso foi feito. Eu só imagino um executivo de terno super rico e confuso do porquê isso existe, vendo o piloto disso com o charuto na mão e dizendo: é isso que crianças de hoje em dia gostam, não é? Barulhos e peidos? Faz 26 episódios. Se eles tivessem feito o personagem interessante ou fazer o personagem um personagem, isso seria uma boa ideia, fazer um personagem genérico interessante. Mas não, é só um monte de coisa acontecendo só porque eles queriam que acontecessem. Nada realmente faz sentido, e o que o Shin faz não passa de algo aleatório por ser aleatório. Diabos, eu nem sei se o Shin é um personagem do bem ou do mal, sendo que tudo que ele faz não tem um motivo. Ele só existe e as coisas acontecem ao redor dele, ele querendo ou não. E os outros personagens também não ajudam. Grande parte deles são coisas genéricas, como eu falei antes, e falar mais deles aqui seria dar crédito demais pra esses personagens, coisas que eles não merecem. Outro motivo que faz essa coisa ser basicamente inassistível hoje em dia, vendo que faz qualquer desenho existir: a animação, que parece bem pior do que a de Jimmy Neutron. Não na questão técnica, mas o estilo em si dela. Os backgrounds têm um contraste horrível e as cores são super escuras. Eu sei que isso pode ser algo da estética do desenho, mas não tira o fato de que é ruim mesmo assim. É um show que se passa no espaço, poderia ter coisas mais fora de si, visuais bem interessantes, mas não passam de versões alienígenas de coisas que tem na Terra. Entre aspas, porque é tipo dizer que eu sou um alienígena porque eu coloquei uma antena na cabeça. É preguiçoso e nem um pouco interessante, com certeza uma das piores coisas que já saiu do show. Toda vez que eu acabava um episódio eu me sentia sujo. Provavelmente os animadores realmente não tinham muito pra onde ir, por motivos que eu realmente chuto serem apenas monetário. Porque não tem desculpa pra esse show parecer uma versão beta de um jogo de PS1 em 2001. E o fato de que ele foi lançado 9 anos depois do desenho original, mesmo que o original tenha uma animação mais atrasada, é 10 vezes mais bonita que esse show. É o último prego no caixão de onde esse desenho foi enterrado. Em resumo, isso foi um péssimo desenho que não precisaria existir a não ser como um teste, eu espero, do que um spin-off poderia ser. E realmente não deu certo. Eu fiz esse vídeo porque a Nickelodeon anunciou que o Patrick vai ter um spin-off. O Patrick. E quando eu vi essa notícia, eu instantaneamente lembrei de Planeta Shin e o quão grande o desastre foi nesse desenho pra todo mundo envolvido. Isso me deixa meio nervoso para o futuro de Bob Esponja. Era de pensar que a Nickelodeon já teria aprendido com esse fracasso, mas não é como se eles tivessem muito pra onde correr. Bob Esponja e The Loud House são os únicos 2 desenhos que deixam a Nickelodeon existir. Mas Planeta Shin vai ser sempre uma boa ideia que todo mundo olha e aprende com esse desenho que mudou o mundo pra um lugar melhor para crianças e adultos. Planeta Shin foi uma ideia estúpida. Ninguém pediu essa porcaria e literalmente ninguém passou dos primeiros episódios. Pegaram um personagem que literalmente só existe pra ser chato e fazer um desenho todo ao redor dele. É tipo pegar um pedaço de bosta e fazer um show só pra ele, porque um show de um esfregão que limpa esse pedaço fez sucesso. Ninguém olhou pra esses pilotos e pensou que seria uma ideia ruim, uma perca de tempo e dinheiro colocar isso no planeta. Essa porcaria foi o pior erro da humanidade e eu tenho vergonha de ser um ser humano após ver isso.